Vem pra cá, porque tem papo interessante aqui no programa de hoje. Você já tirou o glúten da sua vida por alguma época, algum momento? Mesmo sem ser celíaco, mesmo sem ter uma intolerância, vem pra cá porque o assunto de hoje está interessante. Olha só, ao longo dos últimos anos, a gente tem visto muitos movimentos que incentivam o cuidado com a saúde e essa divulgação tem gerado resultados bons, satisfatórios. Só para você ter uma ideia, segundo dados divulgados pelo Kantar, 91% dos brasileiros estão focados em melhorar o estilo de vida. E a gente sabe, né, que ter uma boa qualidade de vida não envolve apenas a ingestão de bons alimentos, alimentos saudáveis, mas também a exclusão daquilo que é prejudicial. O glúten, por exemplo, é visto por muitos como um vilão e acaba sendo retirado do cardápio. Mas e aí? O que você acha? Ele realmente faz mal? Por tudo aquilo que você leu, ouviu por aí? A gente quer esclarecer essa questão aqui no programa de hoje. Convidamos para isso a nutricionista a doutora Alessandra Araújo. Eu trago você aqui, Ale, não é para te colocar na fornalha quente, não, mas é porque você dá conta do recado. Bem-vinda! Ai, que bom! Só deixa eu abraçar. Faz quanto tempo, né? Faz tempo, e é bom ter você aqui presencialmente. Obrigada, eu que agradeço. É sempre Obrigada. A gente estava fazendo as contas aqui, antes de dar o REC, de que a Alessandra está no Vida e Saúde já há 10 anos com a gente. Veio menina pra cá, ensinou a gente a cozinhar, ensinou a gente a preparar tanta coisa boa. Já você lembra dela lá na clínica? Eu lembro de você fazendo várias receitinhas. E hoje vamos falar sobre glúten. Glúten. E aí, o que é o glúten? Vamos começar entendendo. O glúten, né? Vamos pra cá, vem pra cá. Ai, eu achei tão lindo isso aqui. Parabéns, viu? Parabéns Adorei. da Lila, eu achei lindo, tá? Vamos resumir bem rapidamente. O que é o glúten, né? O glúten, a gente tem um grãozinho de trigo e dentro a gente tem a parte central, que é a parte proteica. Então, a gente tem a parte ali do endométrio, então a gente olhando o grãozinho, a gente tem a primeira porção que a gente tem o farelo, depois a gente vem aquele endométrio, a gente tem o germe, tudo. E no centrinho, né, ali, a gente tem a parte proteica, chamada glúten. Então, a proteína do trigo é o glúten? Isso, a proteína do trigo é o glúten. Agora, me conta, por que o glúten é tão demonizado hoje em dia, Alessandra? É verdade, né? Judiação da farinha. O que acontece, Terry? Durante muito tempo, a farinha de trigo, basicamente, ela tá em tudo, né? Na alimentação, na indústria, nas composições de receita, na lancheira das crianças. Na lancheira, né? E esse grão, né? Ele precisou ganhar escala no campo. Ele precisou ganhar, porque tem que sustentar o mundo inteiro, né? Farinha, né? Farinha é praticamente o sustento de muitos aí, de muitas famílias, né? E esse grão, ele teve que ganhar escala no campo, então todo alimento, né? Todo alimento ele tem um tempo, né? Tem safra, então ele tem o tempo, a safra para colher. E a farinha de trigo não teve tempo para isso. Ela teve que ganhar escala para que a indústria, né, pudesse colher, plantar, colher e fazer a moagem. Dá conta do recado. Dá conta da demanda. O mundo tá, né? A população cresceu. Então, essa farinha, esse grão, geneticamente ele se modificou. Então, aquele grão, que era um grão íntegro, com todas as suas propriedades, ele foi ao longo do tempo modificando. E esse glúten, essa proteína, ela ficou uma proteína resistente. E aí, quando a gente vai na gôndola, pega um pãozinho, você já viu que a gente amassa o pãozinho volta? Por quê? Ela ganhou uma característica de elasticidade, né? Ela confere, então o pão não fica assim esfarelando. E o glúten dá essa característica pro alimento, né? Para todas as preparações. Eu estou imaginando aquele pãozinho, a gente não tem nenhum aqui agora, mas aquele que a gente aperta e ele volta. E eu quero saber como é que isso se comporta aqui dentro do meu estômago, do meu intestino. Isso. Aí vamos supor, eu comi um pãozinho, uma bisnaguinha, uma criança, né? O glúten. Eu não falei que ele ficou resistente? Passa pelo trato. Quando chega aqui no nosso intestino, a gente tem células que são como se fosse vassourinha, se chama enterócitos, né? A gente conhece as células assim redondinha, mas aqui ela tem características de vassourinhas mesmo, sabe? E aí quando esse glúten passa por todas essas camadas, chega aqui,
ela tem uma dificuldade, porque eu falei que ele é o quê? Vai grudar. Exato, ele é o quê? Resistente. Então, esse processo de absorção acaba ferindo. Eu tô falando ferindo para todo mundo entender, acaba inflamando. Por isso que o glúten inflama tanto ali a parte intestinal, né? Que é a farinha ali. Agora eu quero saber, é para todo mundo que isso acontece? Ou será que existem pessoas que não vão sentir tanto esse fenômeno que você acabou de descrever? O que está acontecendo? Acontece que a população está comendo demais farinha. Então, sabe, esquecem dos outros alimentos. Então, é farinha de manhã, farinha no almoço, é tudo. Então, é muito lanche, é muito processado, então tudo tem farinha. Então, assim, existe todo alimento, todo macro e micronutriente, a gente tem uma quantidade diária. Só que a quantidade está muito. Então, a absorção disso fica comprometida, porque tudo tem farinha, né? E o glúten não está presente só na farinha ou está só na farinha? Não, a gente tem aí no centeio, na cevada, que faz as bebidas, né? Alcoólicas. Também, né? Às vezes o pessoal fala assim, estou reduzindo, eu já vi muito em consultório. Estou reduzindo, tirei o glúten, mas aí tá lá na bebida. Na cerveja. Na cerveja, exato. Bom, então é importante você conhecer que o glúten, ele está presente em outros grãos além do trigo. Porém, é difícil você falar, hoje estou comendo um pão de cevada, né? Ou hoje, a maioria, o trigo está praticamente onipresente. Está na coxinha, está na pizza, está no tudo. pão, está no francês, está no biscoito, está em tudo. A indústria, né, às vezes usa assim até para dar consistência. A gente usa muito o amido ali, o trigo, para dar consistência nas receitas, né? Agora eu quero saber o seguinte. O glúten, a pessoa que não é celíaca, a pessoa que não tem uma intolerância, porque existe sim uma doença que a pessoa realmente não pode com nada, nem contato na pele. Exato, porque ela tem uma dificuldade, né? Ela tem uma incapacidade de digerir, né? Ela tem essa dificuldade. Então, o que acontece? Geralmente, pessoas celíacas, elas apresentam diarreia, baixo peso, então é uma coisa específica. Esses indivíduos, eles têm já uma orientação com médico, nutricionista, para uma dieta específica. Então, a gente está falando de dieta para uma situação específica. E tem pessoas, né? Hoje a gente tem pessoas que têm sobrepeso, obesidade, que já consomem isso muito. Há mesmo uma dislipidemia, uma gordura no fígado. Outros tipos de doenças que elas também a gente vai reduzindo esse glúten, né? Que às vezes não tem específico, ele é celíaco, mas apresenta outras características que a gente vai reduzindo na dieta ali ao longo dos dias, mas não a restrição, a gente não vai retirar. Faz todo sentido, porque a doutora falou aqui que esse glúten já modificado, alterado, ele causa inflamação. Então, se você já tem outros problemas no intestino, no estômago, faz sentido retirar. Tem problema, então, se eu retiro 100% do glúten da minha dieta? Tem sim, porque sem orientação e sempre uma situação específica, a minha dieta também... A gente não pode esquecer que a farinha também tem nutriente, que é importante, né? Os alimentos, eles, além de saciar a nossa fome, eles são nutrientes, então ele entra para nutrir o nosso corpo, como a farinha de trigo integral. Ela é uma farinha rica em fibras, em minerais, então é importante e compõe a dieta, ela abraça a dieta ali, né? Vamos falar de farinha, então, porque é o seguinte, às vezes você está levando o pão, o filãozinho lá, o pão de cada dia da padaria, achando que ele é integral, mas ele não é tudo isso, não. Para a farinha ser integral, ela tem que ser moída integralmente, não pode ser uma branca que adiciona farelo. Isso, a moagem, ela tem que ser completa, então o grão íntegro passa por esse processo e fica essa corzinha. E aí, o que acontece hoje muito, Teru, na indústria? Que é uma farinha refinada branca e eles acrescentam o farelo de trigo. Então, na verdade, eu não tenho o grão íntegro. Por isso que a gente até colocou aqui orgânico, tudo, porque geralmente os alimentos orgânicos, eles respeitam toda essa cadeia, todo esse protocolo, né? Então, é um grão íntegro. O que acontece hoje, que às vezes a gente fala farinha integral, aí vai comprando qualquer farinha, e aí, sabe, dá para saber? A gente pega uma peneirinha em casa, vamos supor, é farinha integral. Aí você coloca na peneirinha e vai peneirando. Às vezes, quando você vê, só fica o farelo e cai aquela parte de farinha. Então, você sabe que não foi um grão íntegro. Dá para saber.
Olha aí para você saber. Agora vamos ver, vamos comparar então? Eu achei muito legal isso. Tô ansiosa para ver. Vem cá. Posso puxar junto? Vamos puxar junto então. Ela vai falar pra gente as características e também as diferenças, os efeitos que o glúten tem no nosso organismo. Vamos lá? Ó. Gente. Vai ter bagunça aqui hoje. Ih, o meu não tá caindo. Olha o efeito da farinha branca. Já constipou aqui, Alê. E a farinha integral já desceu, gente. Gente, muito legal isso. Adorei. Aê, de uma vez, agora sim. Vamos ver como é que ela se comporta, então, no nosso organismo? Olha que bom. A farinha branca tende a inflamar o metabolismo, subir o nível de glicemia, que é até necessário, né? Mas a gente precisa conversar sobre isso. Essa inflamação, Teru, que está falando aqui, é aquilo que a gente explicou. Desse processo de digestão, dessa dificuldade do enterócito, então vai tendo essa inflamação. Tá. Aumenta, né? Aumenta os níveis de glicemia, que é o que dá energia para a gente se movimentar. Exato. E desequilibra o pH do organismo. Exato. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque o que é o pH, né? A gente tem ali uma flora toda que contribui tanto para a absorção, degradação desses nutrientes, e esse excesso dessa glicemia, dessa glicose, desse carboidrato, ela vai desequilibrar esse pH, tá bom? Deixar um pH, porque a gente tem essa porção mais alcalina. Aqui tem que ser ácido, porque tem que rasgar, triturar, e aqui é um pH mais alcalino, né? Tá. Aí, se eu tenho, por exemplo, esse aumento de glicemia, de repente, num pico muito rápido, como é o alimento branco, isso também não é legal para quem é diabético, por exemplo. Até para não quem só não é. para diabetes, né? Para quem tem problemas de diabetes, mas no contexto geral, né? Às vezes a gente é uma dieta, uma criança, é um consumo tão alto de... Aí vai o açúcar, pãozinho, bisnaguinha, queijinho, bolachinha. Essa criança começa assim, imagina aquele corpinho todo digerindo essa quantidade, né, de glicemia também. Já por outro lado, a farinha integral, ela absorve a energia dos alimentos, Isso. Controla esse nível de glicemia, ela vai liberar mais... Porque tem a fibra, que é, né, o macronutriente, carboidrato, proteínas, lipídios. Então, esse carboidrato, ele acompanha com uma fibra que contribui para a absorção dessa glicose circulante, tá? E fortalece os ossos. Sim, porque tem muitas vitaminas e muitos minerais, né? Então, fortalece. Olha só como a gente não pode tirar. Olha quanto que agrega a saúde. Agora, pelo que eu estou entendendo, então, da nossa conversa, é que a gente precisa ter um controle dessa ingestão, é isso? Para tudo na vida, né, Teru? A gente tem que ter equilíbrio, né? Então, o que acontece? Hoje a população é muito, né? O muito, tá muito. Hoje em consultório eu vejo, a gente faz o recordatório alimentar, é muito. É porque quando a gente começa a falar sobre o glúten, é que tá demais. Então, tanto o médico quanto as nutricionistas, a gente vai dosando isso, a gente vai ensinando, a gente vai conversando com essa pessoa para ir diminuindo aos poucos, entendeu? E acaba que se você só consome alimentos refinados ou alimentos com muita farinha, você acaba deixando de ter uma dieta diversa. Porque aqui no Brasil a gente tem a tapioca, a gente tem o floco de milho, a gente tem a mandioca. Deixa eu só explicar da aveia, para tirar a dúvida aí do pessoal. Aveia tem glúten ou não tem glúten, né? O pessoal pergunta muito isso. Então, aveia, o grãozinho não tem o glúten. O que acontece é que no processo de moer ali da moagem, acaba que entra em contato onde foi também feito a farinha. Então, há uma contaminação. E essa contaminação é que... Para quem é celíaco, não pode. Isso, para quem é celíaco. Mas vamos supor, uma pessoa que só está diminuindo, tudo aí pode comprar o aveia. A aveia é interessante, então. Aveia. E porque a aveia, para os pães, né, que não tem glúten, nossa, ela agrega muito, né? Dá uma textura. Então, não dá para esquecer da aveia, né, gente? E vai ajudar nesse controle de glicemia. Muito, 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 tá. muito. É o seguinte, a nossa conversa aqui vai fazer uma pausa, porque a Alessandra volta aqui daqui a algum tempinho, no programa de hoje ainda, para fazer para a gente o nosso pão de fermentação natural, que é a receita de hoje. Mas eu quero que você encerre esse bloco aqui só falando da vantagem de um pão com fermentação natural. Ixi,
Ia demorar, mas... Você fala mais no bloco da cozinha, mas dá um gostinho. É uma farinha que é uma farinha boa, vamos dizer assim, depois a gente explica um pouquinho melhor. Boa origem. Origem boa. Tem o levain, que é o fermento, né? O fermento selvagem, são bactérias boas aí, né? Um probiótico que ajuda o processo de digestão, além do sabor, além de você também estar contribuindo para você praticar a paciência, aquilo que Deus fez para você. É mesmo. Um pão de fermentação natural é um pão de Deus, que você tem que ter paciência. Tem muita ciência nesse pão de fermentação natural. Eu quero convidar você para, agora no intervalo, dar uma passadinha pelo Instagram da Lê, @cozinha_mirra, @cozinha_mirra, e você já vai tendo um gostinho do que te espera por aqui hoje. Mas ainda vamos ter Dr. César Vasconcelos respondendo dúvidas que vocês mandaram pra gente no bloco seguinte. E então, a doutora Alessandra volta aqui para ensinar. A gente vai fazer passo a passo esse pão de fermentação natural que você tá vendo aí. Olha que lindo! É já já.